Olá, estudante! Chegando o professor Leonan Rodrigues de História aqui na plataforma Gonçalves Dias com as atividades curriculares complementares. Uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Aqui no canto do seu vídeo está a intérprete de Libras, Edna, que vai estar conosco nesta aula. Então vamos para a nossa aula. O tema da nossa aula, culturas, identidades e transformações tecnológicas. E vamos falar das faces do renascimento comercial e urbano. Bom, já vimos que o feudalismo foi aquele período em que você tem uma certa fragmentação, não só territorial, mas economicamente falando, comercialmente, culturalmente, socialmente. Então há uma fragmentação nesse período. Só que esse período ele vai, claro, sempre dentro do processo histórico. Nós temos aquele momento em que aquele período surge, ele vai se desenvolvendo, e em um certo momento ele vai tendo, claro, uma substituição, ou ele vai se entrelaçando no novo período. Não existe, claro, dentro de uma linearidade em que um acaba e outro começa. Não existe isso dentro desse processo histórico. Até porque algumas práticas feudais, elas vão se continuar, mesmo dando aquele, quando a gente vai chamar de idade moderna, por exemplo. Ela vai continuar essas práticas. Então, a gente não pode dizer que acabou aqui o feudalismo e começou um outro momento. Não. Há, claro, uma relação dentro desse processo, às vezes bem tensionada, de um momento com o outro que vai ser a posteriori. Então, vamos entender um pouco quais são essas faces, daquilo que nós, convencionalmente, na história, chamamos de um ressurgimento do comércio, ou um renascimento desse comércio, e também da vida urbana. Bom, professor, mas o senhor está falando de um comércio, não existia comércio no feudalismo? Nós sabemos que no feudalismo esse comércio ele é bem enfraquecido, ele acontece, mas ele não tem a mesma tônica que vai haver depois aí, já no século XII, XIII em diante. A vida urbana também, desde o Império Romano, ela vai se ruralizando a partir daqueles povos que foram chamados pelos romanos de bárbaros e que agora chegaram no território e começaram um outro processo, principalmente os povos ali germânicos. E esse novo processo foi de ruralização e não de um aumento da urbanização. E aí, desse período do feudalismo, você começa a ver cidades surgindo. Mas uma coisa está relacionada com a outra. Comércio e vida urbana estão muito próximos nesse processo. Vamos entender um pouco nesta aula. Surgimento de novas técnicas agrícolas, maior oferta de alimento, crescimento demográfico e excedente agrícola. E revitalização dos burgos, com o crescimento do comércio e das manufaturas, crescimento das cidades e surgimento da burguesia. Em síntese, gente, é o que nós temos nesse período. Olha só, nós tínhamos, em outro momento, a produção para que as pessoas não pudessem morrer de fome. Então, era de fato uma produção voltada para a sobrevivência. Não sobrava, ou se sobrava, era trocado ali dentro de um escambo, com outros produtos, mas não sobrava. Então, era para a sobrevivência mesmo. Mas as novas técnicas agrícolas, elas vão fornecer um aumento na produtividade. Bom, eu tenho aquele mesmo espaço que eu plantava, eu colhia determinada quantidade de um determinado alimento, e agora com as novas técnicas agrícolas, nesse período, eu começo, naquele mesmo espaço, a aumentar a minha produção. Isso chama produtividade. E essa produtividade faz com que haja um excedente, ou seja, uma coisa que sobra. Eu comi, mas sobrou. E eu posso fazer o quê? Comercializar. E esse processo de comercialização, ele só é possível nesse sentido, quando você tem esse excedente agrícola, aquilo que sobra dentro do processo, de que você vai comer uma parte dessa produção e a outra você pode vender. Bom, esse momento das novas técnicas, do aumento demográfico também, as pessoas começaram, o número de pessoas começam a aumentar, e aí já não comporta mais naquele espaço que estavam ali, é necessário ter novos lugares. E aí você tem um processo de revitalização de feiras. Os burgos eram os personagens das feiras itinerantes, eles andavam de um lugar para o outro, comprando ali e vendendo no outro lado. Então, esse processo de revitalização
desses burgos e o nascimento depois de uma nova classe, que é a burguesia, que vai dar a tônica do capitalismo, porque aqui nós estamos no modo de produção feudal. Depois nós vamos estar no modo de produção capitalista. E a partir desse momento que revitaliza o comércio, revitaliza as cidades, que agora quem mora na cidade não vai produzir. Ele precisa comprar, mas ele precisa consumir. Mas quem produz, quem está lá no campo. E ele produz, eu compro de lá, atravesso, é o que nós chamamos de atravessador hoje, e chego às cidades para vender. Para que as pessoas que estão lá na cidade, que não precisam plantar, mas têm outros ofícios, vão ter um recurso e vão poder comprar. Vejam que modifica completamente aquilo que nós temos de contexto econômico e social lá no mundo feudal. Embora a gente não está dizendo aqui que acabou o feudalismo. Ele continua, como eu falei, não há uma ruptura de um dia para o outro, de um século para o outro. Existe sim, claro, as adaptações e as inovações que vão surgir nesse período. Uma delas são essas novas técnicas que vai propiciar uma produtividade maior, aparecimento ou revitalização desses burgos, das feiras itinerantes, que iam para uma cidade para outra, ou seja, o comércio começa a florescer. Então esse período é um período que vai se distanciando daquilo que nós vimos no início do feudalismo, até mesmo o próprio desenvolvimento do próprio sistema de produção feudal. Vamos para frente? Vamos lá. No século XIII, você tem a ampliação do crédito, formação das feiras e das caravanas de comerciantes, novas atividades comerciais e manufatureiras e o ressurgimento do comércio de longa distância. Olha só, século XII, século XI, já começa essas modificações serem bem aparentes, século XIII, ampliação do crédito. As pessoas puderam, de fato, a partir dos bancos que foram formados, de ter dinheiro. Embora a igreja, ela proibia a usura, que era um empréstimo a juros. Para dizer que isso, de fato, não deveria acontecer. Por isso que vai ter um embate muito grande entre igreja católica e classe social nascente, que era a burguesia. E esses bancos começam, então, a ter um dinheiro para que ele possa ser emprestado a juros. E isso faz com que esse crédito possibilite, né, que haja esse comércio mais pujante. E esse comércio mais pujante inicia-se também, ou se volta novamente, a esse comércio de longa distância que é colocado aqui, que é exatamente eu ir para um outro território, para um outro espaço, comprar ou vender. E isso vai, claro, dinamizar essas relações comerciais e culturais, sociais, que estão imbricadas dentro desse processo comercial. Como nós já assistimos outrora lá com os fenícios, com os gregos, né, todos aqueles povos antigos que também comercializavam, não somente dentro do seu território, mas em outros territórios. Então isso aqui dá um boom nesse processo, né, de ressurgimento das cidades e de revitalização também desse comércio. Volto a afirmar, e é bom que vocês não esqueçam isso, que o comércio não é que ele deixou de existir no período feudal, mas ele deu uma enfraquecida e ele volta a ter novamente força dentro desse processo econômico. A produção agrícola continua, mas o comércio está dentro desse processo de atividades. Vamos um pouco mais para frente. A partir do século XII, você tem nos campos a abolição das obrigações servis, o desenvolvimento do trabalho assalariado e o abandono dos campos. Então vamos entender como é que isso vai surgir, professor? Como é que esse processo de revitalização das cidades, as pessoas vão sair do campo assim de uma hora para outra? Não. Olha o que acontece. Aquelas obrigações servis, que nós já vimos aqui em outro momento, em que você tinha a talha, você tinha a corveia, que eram aqueles impostos que você tinha que plantar no manho senhorial, e que você então deixava tudo que você produzia ali para o senhor, você plantava no seu, mas também tinha que deixar uma parte para ele. Isso começa a ruir. Essas relações não existem. Claro, ainda em alguns lugares se permanece, mas em muitos não. Começa um trabalho assalariado, ou seja, um salário, uma porção ali na renda daquele sujeito, em que ele vai receber e ele vai ter que comprar. E aí o campo já não é mais tão favorável para ele. Ele vai então para as cidades. E nas cidades, novos ofícios vão aparecer. A manufatura, ou seja, de você pegar aquele produto, aquela matéria-prima e transformar em algo. Vou transformar a madeira em uma cadeira. Eu vou transformar um couro em um sapato. Ou seja, eu começo a produzir, né,
outros, né, produtos dentro desse sistema, e agora já entrando aí, né, claro, o capitalismo, e eu tenho um salário para que eu possa também fazer a compra do alimento, aquilo que eu vou comer na minha mesa, a família, e assim vai. E nesse sentido, esse comércio vai ampliando, e o campo vai ficando mais, claro, vazio do que outrora. Esse processo de ruralização que nós assistimos lá no início desse processo chamado feudalismo, ele começa então a baixar. E é importante nós entendermos, e vocês vão ver isso dentro de alguns livros, assim, ó, a baixa, né, o baixo momento ali do feudalismo, quando ele começa a declinar. Alguns livros trazem essa nomenclatura, né, como se fosse um alto, seja o apogeu lá do feudalismo, e o baixo que fosse a decadência. Mas a gente nem gosta muito de utilizar essas nomenclaturas porque não se pode entender que há um ápice e há uma derrocada, mas sim há uma diminuição desses processos de relações que existem ou que existiram em outro momento. Okay? Então, isso vai fazer com que, aí desde o século XII, século XIII, século XIV, esse processo chamado feudalismo comece a dar lugar para um outro processo, que é o capitalismo. A partir do século XII também, as cidades, há um desenvolvimento das corporações de ofício, desenvolvimento do comércio e dos bancos. E aí você tem um choque entre visões de mundo, senhores feudais versus burgueses. Claro que os senhores feudais tinham o servo ao seu poder. Campo, a terra, todas as obrigações civis e militares, ele tinha um domínio. Ele começa a perder esse domínio, ele começa a perder esse poder. E a burguesia, claro, começa a crescer, a aparecer. Começa a entender que pela força e pelo poder econômico, ele pode sim, claro, estabelecer relações e até mesmo no aspecto político, da organização social daquela sociedade. E isso, claro, faz com que haja esse choque. Os senhores feudais mais muito próximos à igreja, e a burguesia nascente aí, e que vai destoar desses dois outros elementos sociais. E o aparecimento dessas corporações é importante. Por quê? Porque vai trazer aquela mão de obra que estava lá no campo, que era um servo, que passa a ser assalariado para as cidades, para essas corporações de ofício. Começa a entender que podem, né, estarem fortalecidos a partir dessas corporações. E vão receber, claro, salários para isso, e vão poder consumir os produtos, então, até mesmo na continuidade da produção agrícola, mas também outros produtos que poderiam vir de outros lugares. Veja, gente, que modifica completamente os cenários, as visões de mundo, né, do que era lá no feudalismo, que passa a ser agora a partir desse novo momento, que vai ser chamado de capitalismo. Vou ver um pouco mais para frente. E aí nós temos, nesse sentido, a crise do feudalismo. Então, ao longo do século XIV, a Europa Ocidental foi acometida por uma grave crise que se manifestou em diversos aspectos. Problemas climáticos, epidemia da peste negra, grande mortalidade, né? A queda da produtividade agrícola e fome, revoltas e fuga de camponeses e revoltas de trabalhadores urbanos. Então, esse momento de crise do feudalismo, na verdade, é um momento que já vem, claro, estamos falando aí pontualmente no século XIV, mas no século IX, século X, você já tinha esses cenários se construindo. Agora, no século XIV, você tem, de fato, né, a somatória de todos esses eventos, principalmente com a peste bubônica, que era uma peste transmitida, né, pelos ratos. Bom, mas o que tem a ver esses ratos? É porque você tem a construção, né, de novas cidades. Só que essas cidades eram apertadas, eram insalubres. As pessoas viviam amontoadas, o cemitério, o esgoto, onde lavavam, onde pegavam água, tudo ali era muito próximo. E a contaminação, claro, foi inevitável. E essa peste se alastrou por toda a Europa. Matou uma boa parte, um quarto da população naquele momento, morreu exatamente por conta, né, dessa doença. Então isso fez com que, claro, trabalhadores, quem consumia, quem produzia, diminuísse. Se diminuiu a produtividade, a produção, principalmente agrícola, as pessoas começavam a ter escassez. E principalmente a fome apertava também nesse sentido. Então você tem essa escassez dentro de produtos, você tem a fome, você tem as crises, e isso vai fazer com que as pessoas comecem a se revoltar. Tanto as que estão lá no campo, os camponeses, como também os trabalhadores assalariados das cidades. E essas revoltas, elas vão culminar em um processo, claro, de cada vez mais afirmação de uma classe social, que era a burguesia, e
cada vez menos o poder da própria igreja, que não há uma diminuição total, porque ela ainda se mantém poderosa, mas diminui um pouco mais, as pessoas começam a questionar alguns ditames, algumas regras que essa instituição imprimia para a sociedade, mas também a própria nobreza, principalmente os senhores feudais ali, que começam a perder também um poder político. Você vai ver, claro, em outros momentos, um pouco mais à frente dentro da história, que vai ser necessário um acordo entre estes, para que alguém possa continuar sobrevivendo dentro dessa construção social, política e econômica. Mas por isso que vai ser chamado de crise do feudalismo, porque aquilo que se tinha outrora, aquilo que foi o nascedouro desse processo, ele começa então a perder e começa, nesse sentido, a declinar. É necessário que haja uma saída, é necessário que esse momento de escassez, e aí você tem escassez de moeda, de alimentos, né, as crises que vão ser provocadas nessas cidades, isso tudo precisa ter, claro, uma saída, uma luz no fim do túnel, o que vai ocorrer, né, nos séculos vindouros desse processo aí de tentativa, né, de reverter esse processo. Vamos um pouco mais para frente. Enquanto os senhores feudais declinavam, a burguesia se enriquecia com o comércio e os reis fortaleciam o seu poder. Então a nobreza, como falei ainda há pouco, vai decaindo, aparece a necessidade de um poder central forte, que são os reis, que não desaparecem, gente, dentro desse processo de feudalismo, mas eles não têm o mesmo poder central, são pequenos, né, dentro desse processo. Mas aqui a burguesia precisava, claro, de um clima, de um ambiente em que ela pudesse comercializar. Então, nesse sentido, que é o que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é o nascimento dos estados nacionais, é quando você tem, de fato, né, a urgência e a necessidade da centralização política novamente. Mas isso é um conteúdo para uma próxima aula. Vamos entender a nossa aqui. Bom, chegamos então aos exercícios. Enem 2017. Mas era, sobretudo, Alain, que os compradores vindos da Flandres ou da Itália procuravam por toda a parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, e as abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Jorge Duby, Economia Rural e Vida do Campo. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou da crescimento do trabalho escravo, desenvolvimento da vida urbana, padronização dos impostos locais, uniformização do processo produtivo, desconcentração da estrutura fundiária. A resposta certa, gente, claro que é a letra D, o desenvolvimento da vida urbana. Observe que essa questão do Enem, ela traz um contexto relacionado às mudanças que vão ocorrer durante aquele século XII, século XIII, né, até um pouco mais no século XI, que são as inovações técnicas ou tecnológicas do processo produtivo, agrícola ou pastoril. E por isso que essas novas invenções, desde o arado, desde algumas utilizações de animais para o processo produtivo, de algumas técnicas agrícolas, fez com que aumentassem, né, a questão demográfica da população e isso também o nascimento das cidades. Por isso que a alternativa correta é a letra B, que é o aumento dessa vida urbana, o crescimento dessas cidades. Ok? Bom, chegamos ao final das nossas aulas, mas vocês têm um material disponível com outras questões, com outras orientações para você aprofundar os seus estudos. Bom, não esquece de seguir a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais, assinar lá o sininho também, lá no YouTube, para receber as notificações dos vídeos que vão sendo postados por lá. Tá ok? Bons estudos e até uma próxima aula.